Quando será que eu devo vender os meus fundos imobiliários? Será que eu tenho que vender em alguma época? Como fazer isso? Como entender se é o momento certo de vender aquele fundo? Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns pontos que você pode analisar aqui para tomar essa decisão da melhor maneira possível. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir. Nesse vídeo aí, como você viu, a gente vai entender qual é a melhor hora aqui para vender os seus fundos imobiliários e se você deve ou não vender aquele fundo imobiliário. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve também se não é inscrito ainda. Então vamos lá pessoal, direto aqui para a gente entender, já ir entrando aqui no nosso assunto aqui. E a primeira coisa mais importante aqui é antes mesmo de você comprar aquele fundo, você saber por que você comprou. Porque se você não sabe por que você comprou, qual foi o seu motivo de entrada naquele fundo também, você não vai saber por que você está saindo depois também. Então o primeiro ponto é tomar decisões aqui nos seus fundos imobiliários, tendo sempre a ideia de que por que você comprou aquele fundo lá inicialmente, ele era um bom fundo, tinha uma perspectiva boa de crescimento mais para frente. Então entenda bem, antes de você comprar algum fundo imobiliário, entenda bem se é o melhor momento, se é o melhor fundo também, a escolha por que foi feita também, porque do contrário é melhor você deixar aquele dinheiro guardado ali ou se não em um caixa esperando o melhor momento. E por que fazer isso, né? Agora a gente já vai entrar aqui nos pontos aqui que são, na minha opinião, os que vão te ajudar a saber se vender ou não aquele fundo, né? E um deles aqui, o primeiro, é se as premissas que você utilizou para comprar aqueles fundos, se elas se mantêm. Por exemplo, né, aquele fundo é um fundo que tem bom fundamento, ele tem vários imóveis, os imóveis são bons, por exemplo, são boas localizações e no caso aqui, esse imóvel se mantém desse jeito, né? Porque do contrário, é melhor você sair, né? Dando um exemplo aqui prático, por exemplo, os imóveis agora são ruins, a gestão daquele fundo já não está mais tão boa, por exemplo, não está de acordo ao primeiro passo que você deu, que foi comprar ele lá, você tem um motivo por qual você comprou e agora esses motivos não estão mais da maneira que era antes, né? Então esse pode ser aí o primeiro motivo para você decidir por vender a sua cota daquele fundo imobiliário. E o segundo motivo aqui para você pensar em vender o seu fundo imobiliário é se a gestão daquele fundo não é boa. Esse aqui é um dos pontos mais importantes aqui para escolher um fundo imobiliário, então escolha sempre aqueles fundos que têm boas gestoras por trás dele. Porque aí você tem certeza que os gestores vão tomar as melhores decisões aqui, porque você está pondo seu dinheiro lá efetivamente nesses fundos. Então se você identificou depois de um tempo que fez alguma coisa errada, que aquela gestora não é tão boa assim, pode ser que esse também seja um momento aqui de sair daquele fundo imobiliário, de partir para uma próxima aí. O terceiro ponto aqui que você pode pensar também em sair de um fundo imobiliário aqui é caso aquele fundo imobiliário não tenha perspectiva de melhora. Os fundamentos daquele fundo, né, a gestão dele, os imóveis, eles não têm perspectiva de melhora, né, os aluguéis não vão ser melhorados. Então pode ser que você também tope sair desse fundo se ele não tiver uma perspectiva de melhora futura. Um exemplo disso, às vezes você compra um fundo que tem só um ativo, aquele ativo também é muito mal localizado e nesse momento ele pode até estar pagando bem, mas pode ser que no futuro tenha algum problema para te pagar. Então esse é um tipo de situação que pode te fazer também sair aqui de um fundo imobiliário. Porque pensa aqui comigo, se um fundo imobiliário ele tem só um imóvel e se ele ficar sem o aluguel daquele imóvel, como que ele vai fazer, né, para receber esses aluguéis mais para frente? Até ele arrumar um outro inquilino para pagar esses imóveis aqui vai ser bem difícil. Então isso é uma das coisas aqui que pode fazer sair daquele fundo imobiliário. E a última coisa aqui que eu penso em sair de um fundo imobiliário é se aquele fundo tiver tido uma valorização muito excessiva, muito grande. Eu estou mostrando um exemplo aqui de uma carteira, né, com fundos imobiliários, né? Então você está vendo aí na tela. Primeiro, essa carteira aqui, ela tinha aqui 20% de fundos imobiliários, né? Com o passar do tempo aqui, esses fundos imobiliários se valorizaram demais e ela passou a ter 30% em fundos imobiliários, né? A gente sabe que fundos imobiliários eles são aqui renda variável e que por ter mais renda variável aqui, você pode estar expondo a sua carteira a um risco maior e caso você não tenha perfil para isso, isso não é legal. Então nesse momento aqui pode ser que seja legal se desfazer de algumas cotas aqui e apurar esse lucro e diminuir esses valores aqui para você voltar aos 20% aqui que você tinha de fundos imobiliários aqui, para esse risco não ficar muito acima do que você quer e acima do seu perfil de risco também. Isso também pode te ajudar a encontrar algumas oportunidades de fundos imobiliários
com aquele dinheiro ali que você apurou, que tem um lucro também, você pode encontrar outros fundos imobiliários que estão ali num preço baixo, né? Eles estão ali numa época em que está tudo em promoção, que aquele fundo que é bom, ele está com um preço mais baixo um pouco, e isso pode ser legal para você encontrar novas oportunidades, já que você tem um dinheiro ali que você foi só de lucro mesmo. Beleza? Então esses são os pontos que você tem que olhar para decidir se sai ou não de um fundo imobiliário, se fica ou se sai aqui. Lembrando sempre que você tem que entender por que você entrou para também depois saber por que você está saindo. E eu quero que você me fala também como que você toma essa decisão de sair de algum fundo imobiliário, de vender suas cotas aí. Deixa aqui nos comentários para a gente conversar aqui. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!